conosco para nos alertar e nós continuamos no mesmo pecado, continuamos no mesmo erro, continuamos na mesma vidinha. Mas deixa eu te alertar uma coisa: um dia vai chegar o fim da graça para você. Um dia Deus vai dizer assim: olha, eu falei com você 5 vezes, mas você quer insistir em ficar nessa vida, você quer insistir em continuar no mesmo pecado, você quer ficar do mesmo jeito, você não quer mudar. Não se preocupa, agora quem endurece o coração contra a tua vida sou eu. Alguns direitos legais que vamos encontrar na vida de Pedro. Versículo 33, a Bíblia vai dizer assim: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. O primeiro direito legal é quando o eu entra na frente. É quando nós achamos que somos alguma coisa. É quando nós achamos que o louvor só acontece porque eu estou cantando. É quando a gente acha que a glória de Deus só vem porque eu estou pregando. É quando as pessoas acham que somente pelo fato delas estarem presentes vai acontecer alguma coisa. Quando o eu nosso entra na frente, pode ter certeza, Deus não nos escolhe. Segundo direito legal, a Bíblia fala, a partir do 35, que Jesus estava com os apóstolos quando chega Judas Iscariotes, juntos com os sacerdotes, juntos com os soldados. E naquele momento Pedro se revolta, tira uma peixeira e corta a orelha de Malco. Segundo o direito legal, é quando nós fazemos as coisas pela força humana. O que é fazer as coisas pela força humana? É quando nós não esperamos Deus agir na nossa vida. Eu vou te dar um exemplo. É quando um crente, ele vê uma propaganda na TV e, seduzido por aquela publicidade, ele resolve ir adquirir. Ele não pergunta a Deus, ele não ora, fala: Deus, eu posso comprar? Ele não pergunta a Deus se pode entrar no financiamento. Ele não pergunta a Deus se pode fazer aquilo. Mas ele faz. Depois de 3 meses, não consegue mais pagar. Aí o que acontece? Cobrança, dívidas, SPC, Serasa. E aí depois nós viemos com a cara de pau para dentro da igreja e ainda falamos assim: Deus, agora resolva. Nós ficamos desse jeito. Nós criamos os problemas. E quando não conseguimos resolver os nossos problemas, nós viemos para Deus e falamos: Deus, agora resolva. Somos cara de pau. Pode observar, 90% dos problemas que você tem é fruto da sua desobediência, é fruto do seu orgulho, porque você fez sem perguntar a Deus, sem orar, sem ler a palavra. Você tomou a decisão sozinho. E esse problema que você tem hoje é justamente culpa sua. Não tem diabo e não tem Deus. É a hora de você encarar a sua vida de frente e assumir as suas responsabilidades. Quando era líder de jovens, eu presenciei uma história bem interessante. Tinha terminado o culto de jovens e uma das integrantes do grupo de jovens era a mãe. E ela estava disciplinando o filho dela. E ela estava falando com o filho dela, falando assim: meu filho, outra vez você fez xixi na cama. Eu já falei tantas vezes para você não fazer isso, meu filho, não faça assim. E aí a criança vira para a mãe e fala assim: não, mãe, não fui eu não, foi o diabo. Foi o diabo. Aí a mãe olhou para o filho e falou assim: foi o diabo? Mas por que a sua calça estava toda molhada ali na cama? E ele vira para a mãe com toda a perspicácia de uma criança e fala:
Mãe, o diabo é astuto. O diabo é astuto. E é assim que nós fazemos com Deus. Todo mundo é culpado dos meus problemas, menos eu. Eu não sou culpado. Aí sabe o que acontece? Deus não pode resolver. Porque você que é o culpado, não é o culpado, Deus não pode resolver. Aí vai ano após ano, você fica na mesma vidinha de sempre, nada muda. É igualzinho o tempo todo, do mesmo jeito, nada muda. Todo mundo cresce ao redor dele, menos ele. Todo mundo prospera, menos ele. Todo mundo se dá bem, menos ele. Por quê? Porque ele não confessa os seus erros. Terceiro direito legal. A Bíblia fala que depois de Jesus ter restaurado a orelha de Malcolm, lá no versículo 47, vai nos falar que os soldados levam Jesus para a casa do sumo sacerdote. Quando leva para a casa do sumo sacerdote, irmãos, a Bíblia fala que Pedro seguia Jesus de longe. Terceiro direito legal, seguir Jesus de longe. Irmãos, tem crente que dentro da igreja é um ótimo crente. Ele lê Bíblia, ele ora, ele canta, ele participa, bate palmas. Mas quando chega em casa, é pior do que ímpio. É pior do que ímpio. Ele segue Jesus de longe. Não tem compromisso com Deus. Na década de 80, eu ministro curso de capelania. O que é o curso de capelania? É o treinamento que a gente dá para os obreiros que querem aprender a fazer visita em hospitais e presídios. Na década de 80, quando você ia num presídio evangelizar, qual era o grupo que você encontrava dentro de um presídio? Era católicos não praticantes, espíritas, pessoas que não tinham religião e ateus. Era o grupo que você encontrava na década de 80. Passa a década de 90, entra o ano 2000. Quando você vai lá na Papuda, que é o presídio de segurança máxima de Brasília, quem é que você encontra lá? Eu vou te dar a listinha. Filho de crente, filho de pastor, filho de obreiro, filho de presbítero, filho de missionário, filho de apóstolo, filho de bispo. Aí eu falo para vocês assim, eu estou na igreja, você está na igreja e Deus não pode cuidar do teu filho, Deus não pode livrar o teu filho da prisão. Por que Deus não livrou o teu filho da prisão? Como é que o diabo teve acesso ao teu filho? Me explica. Se Deus é um Deus todo-poderoso, o diabo em nenhum momento, ao contrário do que muitos dizem, ele nunca queria ser igual a Deus. Irmãos, o diabo nunca quis ser igual a Deus. Não existe base bíblica para isso. O que o diabo queria? Ser semelhante. Semelhante não é igual. Ele queria ser pelo menos parecido. Porque o diabo, ele pode ter os seus problemas, mas ele não é burro. Ele não sabe, irmão. Ele sabe que não existe nenhum outro ser que é tão poderoso como Deus. Não existe. Tanto, irmãos, que a briga no céu para não ser covarde, Deus nem entrou na história. Deus nem entrou na briga. Não é Deus que expulsa o diabo e seus anjos. Não é Deus que expulsa Lúcifer e a terça parte. Porque senão seria covarde demais a briga. O livro de Apocalipse deixa bem claro quem foi que tirou. Foi Miguel e os seus anjos. Porque se Deus entra na história, era covardia, e Deus não é covarde. Porque seria desumano, desleal, covarde a briga. Agora, eu vou te dizer como é que o diabo tem acesso a um filho de um crente. Oséias 4,6. Quem está escrito lá? Meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. O versículo é só esse? Não, o versículo são 3 partes. Eu vou te falar o versículo todo. Primeira parte do versículo. O meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. A segunda parte do versículo. Porque rejeitaste a minha lei, eu
rejeitarei como sacerdote. O que Deus está querendo dizer com isso? Sacerdote no Antigo Testamento é aquele que oferecia incenso a Deus. O incenso no Antigo Testamento é o símbolo da oração. Então Deus está dizendo em Oséias 4,6 que ele vai rejeitar a oração de crente que não gosta da palavra. Vai rejeitar a oração de crente que não lê as escrituras. Ele vai rejeitar a oração de crente que não gosta de ler Bíblia. Vai rejeitar a oração de crente que não gosta de vir em escola dominical. Vai rejeitar a oração de crente que não gosta de vir no estudo bíblico. Se você não está contente com isso, segura Provérbios 28:9. Provérbios 28:9 diz o seguinte: aquele que se nega de ouvir a lei, até a sua oração será amaldiçoada. Não é só rejeitada, irmãos. A Bíblia fala que Deus vai amaldiçoar. É o que está lá em Malaquias. Quando o sacerdote disser, está abençoado, Deus vai dizer, eu mudo a oração dele. Está amaldiçoado. Porque ele não gosta de Bíblia, irmãos. É um senso, para você entender o que eu quero te dizer, é um senso de justiça. Por que Deus tem que te ouvir se você não quer ouvir o que ele tem a te dizer? É um princípio de justiça. Você não quer Bíblia, então ele não pode te ouvir. É por isso, irmão, tem muito crente orando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos e não recebe. Porque o princípio da oração é eu orar e receber. Não é isso que a Bíblia fala? Eu oro e recebo. Mas por que alguns crentes oram e não recebem? Vai ver a vida de leitura bíblica. Vai ver se ele vai na escola dominical. Vai ver se ele vai no estudo bíblico. Vai ver se ele ama a palavra. Vai ver se ele gosta da palavra. Não. Só para você ter ideia, irmãos, na sinagoga onde os judeus congregam, se esse livro cair no chão, naquele dia não tem culto. Porque foi profanado o texto bíblico. Hoje não. Crente leva de tudo de qualquer jeito. Bíblia maltratada, às vezes esquecida dentro da igreja. Não está nem aí. Não liga. Então, vamos lá. São 3 partes. Meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. Porque rejeitaste a lei, eu também rejeitarei como sacerdote. Terceira parte. Promessa para aquela turminha. Olha, quem é que gosta de promessa aqui, né? Tem aquela promessa para o pessoal que fala assim: ô pastor, hoje eu esqueci de ler a Bíblia. Tem promessa para você. Deus não esqueceu de você. Tem uma promessa forte lá para você. Você que gosta de promessa, fica pedindo a Deus: Deus, realiza minhas promessas. Essa aqui ele vai realizar. A Bíblia fala assim: porque se esqueceste da minha palavra, eu também esquecerei de ti e dos teus filhos. A guerra é jurídica, irmãos. Sabe como é que o diabo faz para tocar na vida do teu filho? Por tua causa. O diabo só toca na vida do teu filho por tua causa, porque você não gosta de ler Bíblia, porque você não ama a palavra, porque você se diz cristão, mas você não vive como um cristão. Você diz que é um evangélico, mas não vive como um evangélico. Você não vive de acordo. Aí sabe o que acontece? Quando você fala assim: Deus, abre uma porta de emprego para mim, Senhor. Aí a tua oração vai lá para o céu. Quando chega nas regiões celestes, onde estão os anjos e os demônios, não tem aquela briga de fight que a gente imagina, que é um anjo cortando cabeça. Não existe isso. Vai acontecer que a sua oração vai passar pelas regiões celestes e vai analisar. Fala, peraí, esse crente está falando que quer que Deus abra uma porta de emprego. Aí o diabo se levanta: não, olha só, Senhor, o Senhor não pode abrir porta de emprego para ele. E aí Deus pergunta para o diabo: por que eu não posso abrir a porta de emprego para ele? Aí o diabo vai dizer: porque o Senhor vela pela sua palavra. E Oséias 4,6 diz: porque se ele esquecer da lei, da sua palavra, o Senhor tem que se esquecer dele. Aí Deus vai dizer para o diabo: realmente você tem razão, não posso fazer nada. Ele não gosta de ler Bíblia, ele não gosta de vir na escola dominical, não gosta de vir no estudo bíblico, ele não ama a minha palavra. Você tem razão. Aí o diabo, não é trouxa, para aproveitar deixa, fala assim: aí mais, além do Senhor não tem que se esquecer dele, eu tenho que tocar no filho dele. Aí Deus pergunta para ele: por que você tem que tocar no filho dele? Porque a sua palavra diz, o Senhor tem que velar pela sua palavra para cumprir. Você tem que cumprir o que está lá. Lá fala que o Senhor vai se esquecer
dele e de quem? Os filhos. Dos filhos. Aí sabe o que acontece hoje dentro da igreja? Pergunta para um crente se ele leu o livro de Obadias, que é um dos menores livros da Bíblia. O cara tem 5 anos dentro da igreja, nunca leu o livro de Obadias. Irmãos, pergunta para ele se ele sabe o que está escrito no livro de 3 João, que é o menor livro do Novo Testamento. O cabra não sabe nada, é um analfabeto bíblico, ele não conhece nada de escritura, e depois vem com a cara de pau diante de Deus, reivindicar alguma coisa diante dele. Não vai conseguir nada, porque Deus vela pela sua palavra. Amém, Jesus. Verdade, Deus. É hora da gente se converter. Foi o que Jesus falou para Pedro. Olha só, vá se converter. Você está andando comigo, mas me segue de longe. Você me segue de longe. Você diz que é crente, mas você está me seguindo de longe. Você não vive. Lá na tua casa você xinga. Lá na tua casa você age com violência, com grosseria. Lá na sua casa você não é crente. Você me segue de longe. Dentro da igreja é fácil ser crente. Sai dessa porta. Aí eu te falo se é fácil. Jesus nunca mentiu. Ele falou que o caminho era estreito. Tinha que carregar a cruz e ainda tinha que negar-se a si mesmo. Ele te enganou? Não. Quem é que te enganou? Foi o diabo? Não. Quem é que te enganou? Você mesmo. É você que está se enganando. É você. Olha só. Na igreja o pessoal algumas pessoas gostam do assunto mensagem subliminar. O que é mensagem subliminar? Algo que está escondido, algo que está por trás. Aí algumas pessoas falam muita bobagem por aí. Vou te dizer algumas. O pessoal fala assim, olha, não come a maionese Hellmann's. Por quê? Maionese Hellmann's são 2 palavras. Hell, que significa inferno. Mens significa homens. Então quando você come a maionese Hellmann's, você está comendo homens do inferno. Está alimentando a igreja de Satanás. O cabra até teria razão. Só que ele cometeu 2 erros. Primeiro que a palavra mens, na maionese Hellmann's, tem 2 N no final. Para ser homem, precisava ter apenas 1 N. Segundo erro, a palavra não é inglesa, é alemã, que significa creme branco. Aí o pessoal ainda fala assim, não pode utilizar os produtos da Avon. Por quê? Porque a palavra Avon, no hebraico, significa pecado. E de fato, a palavra para pecado, no hebraico, é Avon. Só que o dono da empresa Avon colocou em homenagem ao seu próprio sobrenome, Eduardo Avon. Aí tem outros que vão muito mais além. Outros têm uma criatividade incrível. Eles falam o seguinte, se você pegar o rótulo da Coca-Cola, virar ao contrário, aí você vai ver escrito lá, alô diabo. Aí quando você toma Coca-Cola, você fica endemoniado. Isso não é mensagem subliminar. Mas eu vou te dizer o que é mensagem subliminar. Mensagem subliminar é, se eu falar assim para você, você é a favor do adultério? Você vai dizer, não, pastor, o que é isso? Não sou a favor do adultério. Você é a favor de assassinato? Não, pastor, não sou. Você é a favor de briga? Não, não sou a favor de briga. Mas quando você é exposto à mensagem subliminar, você concorda com ela, torce por ela, você muda os seus conceitos. Vou te dar um exemplo prático. Eu não assisto, mas eu vou te dizer como funcionam as novelas. Elas funcionam assim, eu vou te contar o início de cada novela. Tem um marido casado com a esposa. O marido é o herói da novela. A esposa é a megera. É a vilã da novela, ela vai fazer todo tipo de maldade que você imaginar na novela. Ao ponto de você ficar com raiva dela. No primeiro capítulo, tem a mocinha, a heroína da novela. Ela vem do interior, é inocente, ela não sabe de nada. E aí, no primeiro capítulo, ela se esbarra com o marido.
E eles, numa troca de olhares, um se apaixona pelo outro. No decorrer da novela, a esposa vai fazer maldades o tempo todo. A mocinha vai fazer as bondades. E o marido vai ser aquele preocupado com as maldades da esposa, querendo deixá-la. Ao ponto de, à medida que você vai assistindo a novela, você vai chegar na metade da novela, torcendo para que a esposa morra, e no final o marido fique com a mocinha. A minha Bíblia não mudou. Eu não sei se de alguns mudaram, mas ela continua chamando isso de adultério. E tem muito crente torcendo por adultério. Os homens não escapam. O livro de Isaías fala assim: não colocarás diante de ti imagens de violência. Aí nós estamos assistindo Os Mercenários com Sylvester Stallone. E aí nós estamos torcendo para que que Stallone venha matar outro ser humano. A Bíblia não mudou. Ela continua dizendo: não matarás. Sabe o que acontece? Eu não estou dizendo e nem afirmando nada. Mas eu vou te dizer um princípio sobre a vida. Deus não te dará livramento sobre aquilo que você concorda. Se você deixa a tua casa entrar violência, não peça a Deus para te livrar da violência. Se você deixa entrar na tua casa prostituição, não peça para Deus te livrar da prostituição, porque você concorda com isso. Você está permitindo que entre na tua casa. Então, se você permite que entra, você aceita, você concorda e será vítima daquilo que você está concordando. Seguindo Jesus de longe. O quarto direito legal, a Bíblia fala que Pedro viu um grupo diante de uma fogueira, se aproximou deles. O que acontece, irmãos? Nós só se aproximamos de gente que tem fogo quando nós não temos fogo, quando nós não temos mais a chama do Espírito, porque nós estamos distante de Jesus, e por estarmos distante de Jesus não temos mais o fogo do Espírito. Eu não estou dizendo, irmãos, que você não deva pedir em um momento ou outro, pedir uma oração para a sua pastora, para um irmão, para um obreiro. Você não estou dizendo isso, que você pode e deve pedir, mas eu estou dizendo é que quando é um ato contínuo, todas as vezes, no final do culto, você vai pedir oração pelo mesmo problema. Sabe por que você faz isso? Porque não tem um fogo do Espírito, porque em primeiro lugar você tinha que orar por você, e a sua oração tinha que dar resultado. Mas como você sabe que não anda bem com Jesus, você não está lá para fazer os deveres cristãos, você não está lá vivendo a vida corretamente, você sabe que Deus não vai responder a tua oração. Aí o que você faz? Vira crente 6 horas, vai atrás dos outros pedindo para que os outros orem por você, porque você não é capaz de orar pela sua vida, porque a sua oração não muda nem a tua realidade. Por isso que Pedro se aproxima de quem tem fogo. Aí a Bíblia fala o seguinte, que aquele grupo estava rindo de Jesus, fez aliança com gente errada. Irmão, sabe por que a nossa empresa, às vezes, ela falha? Porque eu fiz sociedade com gente que Deus nunca mandou eu fazer. Sabe por que deu aquele problema na sua vida? Porque você fez amizade com gente que nunca deveria ter feito amizade. Sabe por que o relacionamento não deu certo? Porque você não orou a Deus se era para se relacionar, quebrou a cara. Não pergunta a Deus, não ora a Deus, não espera antes Deus falar no teu coração, não segura a ansiedade. Aí, irmão, não tem jeito. Vai chorar amargamente mesmo. Aliança errada. E aí, a gente sempre espera ou um anjo descer do céu, ou a gente espera o pastor rodar e apontar o dedo, que tem uma coisa mágica na igreja, irmãos. Eu descobri que existe uma palavra mágica. Você aponta o dedo para a pessoa, você fala, assim diz o Senhor. A pessoa não quer nem saber do restante. Ela já está chorando, já está sapateando, já está se jogando no chão. Ela não ouviu o restante. Não sabe se Deus está levando ela, não sabe o que Deus está dizendo. É só falar, assim diz o Senhor. A pessoa já está chorando. Porque as pessoas estão acostumadas com esse misticismo. Elas gostam dessas coisas. Não estou dizendo que Deus não fala, Deus fala, eu acredito. Deus fala comigo em profecia. Mas eu estou dizendo que as pessoas se concentram demais nessas coisas, em detrimento da profecia maior. Alianças erradas. Aí sabe o que acontece, irmãos? Nós esperamos um profeta falar conosco, esperamos um anjo descer. Mas às vezes, Deus usa o pai,
Às vezes Deus usa a mãe, fala assim, olha, eu não quero você andando com fulano, não quero, presta atenção, eu não estou gostando daquele rapaz, eu não sei, mas eu não gosto daquele rapaz, não ando com aquele rapaz. É Deus falando, irmão. Aí nós fazemos ouvido de mercador e lá na frente acontece um problema. Aliança errada. Fez igual Pedro, fez aliança errada. Fez aliança que a gente muito deveria ter. Às vezes a gente espera assim, Deus falar no nosso coração e falar assim, olha, aquela moça que entrar de vestido amarelo é a sua. A gente espera essas coisas. Mas às vezes Deus usa pastor e fala assim, meu santo, ora mais, espera mais um pouco. Vai estudar primeiro, se prepara. Não, pastor, eu quero casar, quero namorar. Aí o pai falando, a mãe falando, estuda, meu filho, espera um pouquinho, não entra nisso. É Deus falando, só porque não tinha línguas estranhas, você não acredita, irmão? Tem que aprender a ouvir quando Deus está falando. E às vezes Deus usa aquelas pessoas que a gente menos dá valor para falar conosco. Principalmente pai e mãe. Continuando a história, a Bíblia vai dizer o seguinte, que naquela rodinha levanta-se uma mulher. Aí a mulher diz o seguinte, peraí, eu conheço você. Quando se estava distribuindo os pães e os peixes, eu vi você segurando um cesto, era você sim. E aí Pedro vai dizer assim, não era eu não, você me confundiu, deve ser alguém parecido comigo, com certeza não era. E aí a conversa vai, piadinha vem, e aí eles começam a rir de Jesus, rir de Bíblia, rir dos crentes, né? Porque quem não tem compromisso com Deus fica no meio dessas rodinhas de piadas. E aí sabe o que acontece, irmãos? Levanta-se o segundo homem. O segundo homem fala assim, peraí, quando eu estava lá na casa de Jairo, eu vi que esse homem entrou no quarto e eu vi você entrando junto também. E aí Pedro, claro que um abismo chamou outro abismo, ele vai falar, não, era meu irmão gêmeo, com certeza. Você confundiu comigo, somos muito parecidos, com certeza. Antes de falar do terceiro homem, eu vou abrir um parênteses, tá? Um parênteses. Vocês deixam eu abrir um parênteses? No mesmo capítulo 22, Jesus está orando no Getsemane. Ele vai falar com um homem, quando está orando, termina a sua oração, ele vai falar assim, fulano, você não consegue vigiar comigo nem uma hora? Ele falou isso para quem? Hã? A Pedro. Ele fala, Pedro, ele não falou para os outros discípulos. Falou, Pedro, você não consegue vigiar comigo nem uma hora? Certas coisas que Jesus nos pede é algo muito estranho. Por que, irmãos? Porque uma hora faz diferença para Deus. Se Deus pode resolver minha vida em um segundo, não pode? Ele não pode mudar a tua vida em um segundo? Se Ele quiser mudar a tua vida agora, Ele não pode mudar? Pode! Deus pode mudar a sua vida em 5 minutos. Por que não falou assim, não, ora 5 minutos pelo menos, eu vou quebrar teu galho, Pedro, eu vou quebrar teu galho. Eu sei que você não é muito de oração, sei que você gosta aí de dormir um pouquinho, 5 minutinhos de oração de joelho, beleza? Não, para Jesus era aqui quanto? Quanto tempo? 1 hora. 1 hora. Quanto tempo? 1 hora. 1 hora. Eu descobri o seguinte, irmãos, cada um tem o seu Getsemane. Para Pedro era quanto tempo? 1 hora. 1 hora. E o seu Getsemane? São quanto tempo? Quanto tempo é seu Getsemane? Para Pedro era quanto? 1 hora. 1 hora. Por que 1 hora fazia diferença na vida de Pedro? Vamos descobrir. Vamos voltar para o terceiro homem. A Bíblia fala, em Lucas 22, faltando mais ou menos quanto tempo? Quanto tempo? 1 hora. Faltando quanto tempo? 1 hora. Faltando 1 hora, a Bíblia diz que se levanta o terceiro homem e diz o seguinte, verdadeiramente tu és um dele, você anda como ele, se veste como ele, tu fala como ele, tu é dele. Irmãos, nós descobrimos o seguinte, 1 hora de oração fez falta na vida de Pedro, 1 hora de oração fez falta no dia da luta, 1 hora de oração fez falta para ele no dia da angústia, no dia mau, no dia que o diabo se levantou, 1 hora de oração fez falta para ele naquele momento, 1 hora de oração fez falta para ele quando os problemas vieram sobre a vida dele. Verdade, Jesus. Sabe o que acontece conosco? Antes de vir o problema, Deus fala contigo.
Deus fala assim, olha, Deus usa a pastora, fala assim, Deus me incomodou, a partir de agora, toda segunda-feira vai ter oração. Aí tem alguns que faz ouvido de mercador. Ele não vem. Aí fala assim, tem que vir para os estudos bíblicos. Ele não vem. Tem que vir para a escola dominical para aprender. Ele não vem. Aí sabe o que acontece? Vem o dia mau. O diabo se levanta. Vem os problemas. Vem a dificuldade. Vem a luta. E aquele dia que ele negligenciou, aquela segunda-feira de oração que ele não veio, aquele culto que ele perdeu, aquele estudo bíblico que ele não foi, porque estava com preguiça, vai fazer falta para ele no dia da luta, vai fazer falta para ele no dia da perseguição, vai fazer falta para ele quando o diabo se levantar sobre a vida dele e colocar um dedo na cara dele. O culto de hoje vai fazer falta para quem não veio. Vai fazer falta. Uma hora fez falta para Pedro no dia da tentação. É quando Deus fala assim conosco e o diabo sabe muito bem manipular. Fala assim, Deus, o Espírito Santo fala conosco assim, meu filho, desliga essa TV um pouquinho, vem ler a palavra aqui comigo, vem orar um pouquinho. Aí você, ludibriado pelo diabo, você fala assim, ai, eu estou cansado, eu trabalho o dia inteiro, ai não, eu vou relaxar, ai, eu não aguento mais esse negócio de Bíblia, não aguento mais esse negócio de vir na igreja, eu não aguento mais. Mas sabe o que acontece? No dia da luta, onde é que ele está? Dentro da igreja. Adianta? Não, porque ele perdeu a oportunidade que Deus estava dando para ele. Irmão, como é que você pode dizer que Deus é mau? É a mesma coisa que o pessoal fala assim, por que Deus matou toda a população e só deixou Noé? Irmãos, Noé pegando a mesma mensagem durante 100 anos, se a pastora me chamar de novo e eu pregar essa mesma mensagem, vocês não vão querer mais que eu venha. Mas ele pregou a mesma mensagem por 100 anos. Sabe o que são 100 anos? Quantos aqui tem 100 anos? Foi todos os dias que você olhava para Pedro e Pedro olhava para Noé e Noé dizia, vai chover. E ninguém levando a sério. Vai cair um pedaço, isso aqui vai mudar tudo. Noé ia na padaria comprar pão, ele pegava o pão, dava o dinheiro, e antes dele dizer o bom dia, boa tarde, falava, vai chover. Se prepara, o bicho vai pegar. Depois de 100 anos, irmãos, a água cai. Vai dizer que Deus é mau? Irmãos, a postura de alguém que adora a Deus. Eu vou te dizer. Noé, Deus manda Noé colocar quantos animais dentro da arca? 7 de cada animal. Só que na hora que Noé estava colocando 7 animais, os 7 casais de animais, tinha que dar 14, a esposa de Noé, responsável pela contabilidade, ela contava. Quando chegava no 14, ela contava. 12, 13, 14, 15. 15? Deus mandou colocar entrar 14, está entrando 15. Aí entrava as ovelhinhas. Contava, dava 15 de novo. Mandou vir uns periquitos. Contava, dava 15 de novo. Mandou vir os gatos. Contava, dava 15 de novo. Ela começou a pensar assim, rapaz, meu marido está ficando gagá. Não sabe mais contar o bichinho. E ela falou assim, por que você está colocando 15? Deus falou 14. Deus falou 14, não é 15. Pode colocar. Está certa a conta. Está certa a conta. Pode colocar. E ela obedeceu. Veio o dilúvio. Todo mundo morreu. Aí, quando a arca estabiliza, saem os animaizinhos. Aquele animal macho que entrou a mais, sabe o que Noé fez? Ele fez um altar e fez uma oferta a Deus naquele local. Sabe o que a gente aprende com o adorador, irmãos?
Deus fala que vai vir um problema. O adorador, ele fala assim: eu vou fazer uma oferta para Deus, porque Deus vai me dar livramento. Se está vindo problema, é porque Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar o livramento. Eu estou separando. Aí a mulher fala assim: mas tem 15. Não, mas é porque Deus vai dar vitória. A gente vai passar pelo dilúvio e nós vamos oferecer uma oferta a Deus, porque nós vamos estar lá do outro lado. Deus vai nos dar a vitória. Agora, crente reclamão, tem problema, começa a amaldiçoar Deus, começa a amaldiçoar a vida, começa a reclamar. Ele reclama de tudo, mas não é, irmãos, sobre agradar a Deus antes do problema, durante o problema e depois do problema. É fácil, irmão, é fácil você vir aqui na frente e contar o testemunho depois que passou todo o problema. É fácil você vir aqui na frente e falar: Deus, toma aqui a tua oferta, toma aqui em agradecimento. Claro, já passou o problema, aí é fácil ser adorador. Eu quero ver você adorar antes de vir um problema. Eu quero ver você adorar quando está um problema. Eu quero ver você agradecer a Deus antes, quando vem a tribulação, antes, quando vem o dilúvio. Aí sim eu vou te dizer: você é um adorador. Amém, Jesus. Verdade, Deus. Depois disso, finalizando, a Bíblia fala que Pedro ouvia aquele homem chorar amargamente. É o destino daqueles que são torturados pelo diabo. Eles vão chorar amargamente. Estão reclamando da sua vida, dos seus problemas, mas no final das contas, a culpa é dele. A vida de Pedro termina aí? Não. Pedro vai nos dar 3 segredos para mudar a vida. Primeira coisa, a Bíblia fala que Pedro se lembrou-se das palavras de Jesus. A primeira coisa que você tem que fazer, irmãos, é se lembrar da palavra. Agora me diga uma coisa: como é que se lembra da palavra de quem não lê? É complicado, né? Deus consegue fazer uma obra numa pessoa dessa? Como é que Deus vai fazer a obra de alguém que não vem na escola dominical? Complicado, né? Como é que Deus vai fazer a obra de quem não vem no estudo bíblico? Complicado, né? Como é que Deus vai fazer a obra de quem não vem na reunião de oração? Complicado. Aí sabe o que acontece? Vem um novo convertido, cheio de gás, aceita Jesus. Você vê, está na reunião de oração, escola dominical, estudo bíblico. Aí na primeira semana está prosperando, Deus está abençoando, já é líder, se torna pastor, está desenvolvendo. E ele fala assim, aí começa a criticar, falando: peraí, eu estou aqui nessa igreja, ó, há 20 anos nessa igreja, a pastora nunca me deu uma oportunidade. Eu vou sair dessa igreja porque ela nunca me deu uma oportunidade, nada. Aí chega esse daí, ó, já está aí, já é pastor, já está sendo consagrado pastor, não reconhece ninguém, não valoriza ninguém. Esse é o discurso dos críticos. Esse é o discurso. Ele não faz nada para mudar a vida dele, mas quando vê os outros sendo abençoados, aí ele quer criticar. Lembrou-se da palavra. Pedro se lembrou da palavra. Segunda coisa, a Bíblia fala que quando o anjo vai falar com Maria, fala assim, ó: avisai a Pedro e aos discípulos. Pedro deixou de ser discípulo? Porque Pedro estava destacado. E só aparece no Evangelho de Marcos. Por que Mateus não fala? Porque Lucas não vai falar sobre isso. E por que João não vai falar sobre isso? Porque só Marcos que fala sobre isso. Porque quem escreveu o Evangelho de Marcos não foi Marcos, foi Pedro. Só que Pedro era analfabeto. Pedro não sabia nem ler nem escrever. Ele ditou. Percebe, irmãos, que não se tem desculpa para ler a palavra? Não se tem desculpa para fazer a obra? O cara era analfabeto, mas o cara se esforçou, o cara estudou. Então ele vai ditar o Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho. Ele vai ditar, e quando chega nessa parte aqui, ele fala assim, ó: Marcos, põe aí. O anjo disse para Maria: avisai a Pedro e aos discípulos. Por que isso, irmãos? Porque Pedro está dizendo para todo mundo e para ele mesmo: Mateus não vai entender a minha vitória, Lucas não vai entender a minha vitória, João não vai entender a minha vitória. Só quem entende a minha vitória sou eu mesmo, porque eu neguei 3 vezes, eu abandonei ele 3 vezes,
mas a despeito disso, Ele não abriu mão da minha vida. Aleluia, Ele não desistiu de Jesus. mim. Ele ainda me Verdade. quer. Por isso, põe aí, Marcos. Ele me quer. Jesus. Não importam os meus erros, não importam as minhas dificuldades, não importa o que eu fiz de errado. Se eu me arrepender, Ele se volta para mim. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. O livro de Isaías, irmãos, fala assim que a mão de Deus está estendida. Aonde é que fala que Deus recolheu a mão? Alguém sabe? Não existe. Quando você erra, quem se afasta da mão estendida é você. Lá na mão estendida, eu vou te dizer o que você acha lá. Você acha a bênção, você acha a promessa, você acha a sua vitória. Está na mão estendida. O problema é que nós queremos dar vazão à nossa própria vontade. Nós queremos fazer aquilo que nos agrada. Mas a mão continua estendida para você. Deus nunca recolheu. Deus não é mau. Deus não é o menino maldoso que você imagina. E terceiro, para a gente finalizar, Jesus fala assim, para Pedro e para os discípulos: fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Novamente é outras indagações que a gente faz acerca de Jesus. Por que tem que ficar em Jerusalém se a bênção é espiritual? Deus pode me abençoar aqui? Pode. Deus pode me abençoar na minha casa? Pode. Deus pode me abençoar em qualquer lugar? Pode. Por que então para os discípulos tem que ser em Jerusalém? Porque Deus faz questão do lugar. Eu vou te dizer por quê. Porque foi em Jerusalém que o meu eu prevaleceu. Foi em Jerusalém que eu fiz as coisas pela força humana. Foi em Jerusalém que eu segui Jesus de longe. Foi em Jerusalém que eu me afastei do mestre e o fogo apagou. Foi em Jerusalém que eu fiz aliança com pessoas erradas. Foi em Jerusalém que eu neguei ele 3 vezes. Foi em Jerusalém aonde os meus erros aconteceram. E Deus está dizendo aos seus pontos fracos: fica aí, porque eu vou revestir de poder. Eu vou restaurar as áreas que estão defeituosas na tua vida. Se você deixar, eu mudo a tua vida. Se você deixar, eu vou restaurar a tua vida. Se você deixar, eu vou mudar a tua história. Amém, Jesus. É o diabo que te impede? Quem é que te impede? Eu mesmo. É você. O diabo, irmãos, é só um acusador. Você sabia que a palavra diabo não existe no Antigo Testamento? No Antigo Testamento só existe a palavra Satanás. Satanás significa adversário. Satanás também já não vai aparecer no Novo Testamento. Sabe por quê? Porque depois que Jesus é crucificado na cruz, não existe mais adversário. Só vai existir o quê? Acusador. A única coisa que o diabo faz diante de Deus é o quê? Lhe acusar. Ele é o promotor. Ele é o que faz a acusação contra você. E o que é pior, algumas causas ele ganha por tua causa. Você deixa o diabo ganhar algumas causas contra a tua vida, para tocar nas tuas crianças, tocar na tua família, tocar no teu casamento, por tua causa. Porque você deixa isso. Você tem o melhor advogado do mundo, que se chama Jesus Cristo. Mas tem certas coisas que você faz, que você não deixa nem ele ganhar. Terrível, né, irmãos? Terrível. Agora, se você se levantar hoje e se arrepender e mudar, irmãos, vai ser rasgado o espírito de dívida que tinha contra a tua vida. Aleluia, E se Jesus. você mudar de atitude, irmãos, Em nome de Jesus. eu garanto para você, a próxima vez que eu vier aqui, você vai dizer: Deus mudou a minha vida. Amém, Jesus. Glória. Assim seja, Pai. Aleluia, Jesus. Irmãos, incline os seus olhos, sua cabeça, feche os seus olhos.